Certamente você está grato. Nós estamos chegando a mais um final de ano e é sempre bom refletir sobre isso, sobre a gratidão. A vida tem sido tão corrida. Eu duvido alguém levantar aqui e dizer assim: minha vida é uma mesmice. Hoje, com o advento da internet e de tantas outras tecnologias, né, as pessoas até trabalham em casa. E trabalhar em casa, nós trabalhamos até mais, né? Eu trabalhei em home office na pandemia, e eu via que eu estava trabalhando mais do que eu estivesse dentro da fábrica lá. Então, até em casa, a nossa vida vira uma correria, e nós esquecemos de um detalhe, né? Que Deus está trabalhando em nosso favor. E Deus trabalhando em nosso favor, Ele está fazendo tantas coisas, e nós nos esquecemos muitas vezes de agradecê-lo por aquilo que Ele está fazendo. O texto que eu quero compartilhar com você nessa noite, se você puder abrir a sua Bíblia, é um texto até um pouco difícil no sentido de aceitar. Não é um texto difícil de entender, é fácil de entender, mas é um texto difícil de aceitar. Mas é a palavra que saiu da boca do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, nós vamos ler do versículo 11 a 19. Lucas 17, do versículo 11 a 19. Todos abriram aí? A Bíblia, o smartphone, aqueles que estão nos acompanhando online. Lucas 17, 11 a 19. Diz assim: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Perguntou Jesus: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: levanta-se e vá, sua fé o curou. Quantos já leram esse texto na Bíblia? Esse texto é conhecido como, a cura dos 10 leprosos. 10 pessoas leprosas foram curadas numa só palavra de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos agradecer por estarmos aqui. O Pércio já fez aqui o momento da generosidade, os irmãos fizeram o momento de louvor, e nós vamos fazer agora o momento da mensagem. E nós podemos agradecer a Deus por tantas coisas que Ele já fez hoje, nesse dia de domingo. Mas eu quero agradecer a Deus por estar aqui, por Ele ter permitido que eu tivesse saúde, vida, e poder estar aqui louvando o nome dEle. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, nosso Deus e também o nosso Pai, eu quero te agradecer nesta hora, Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter essa oportunidade maravilhosa de estar reunido neste lugar como a tua igreja. Obrigado por cada vida aqui presente nessa noite. Obrigado por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais nesse momento. Obrigado porque são vidas preciosas ao teu olhar, Senhor.
Obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós e que vai ainda fazer. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Vocês perceberam que Jesus não teve problema nenhum em curar aquelas pessoas? Nenhum. Provavelmente aquelas pessoas conheciam a Jesus, porque identificaram nele uma pessoa que pudesse curá-los. Então, o nome de Jesus já era conhecido naquela região. E Jesus fez questão de dar uma ordem, dizendo para eles: olha, vão e se apresentem ao sacerdote. E eles, indo, ficaram curados. Um só voltou. Um só voltou para agradecer. Aqui nós vemos uma indignação de Jesus. Jesus ficou indignado. E antes que eu entre em algumas aplicações para a nossa vida, eu quero lembrar algumas coisas dessa situação aqui. Por que Jesus ficou indignado? Primeiro, eles tinham lepra. Uma das piores doenças da época. Hoje a lepra, conhecida como a hanseníase, tem cura. É uma bactéria que vai apodrecendo partes do corpo. Mas há 2000 anos atrás, ou até algum tempo atrás, não tinha cura. E essas pessoas eram isoladas, totalmente isoladas. Existia até uma ilha, que deve existir em alguns lugares ainda, ilhas que iam até lá e jogavam os leprosos e saíam correndo. E as pessoas iam morrendo lá até se acabar lá. Então não tinha cura para a lepra. E a lepra naquela época também era relacionada a pessoas que tinham pecado gravemente e pegaram lepra. Agora você imagina, a pessoa está com uma doença que não tem cura, uma das piores da época, uma doença que é tratada como uma pessoa que pecou. Vocês lembram da AIDS? Quem lembra da AIDS na década de 80? Era da mesma maneira. A AIDS hoje tem praticamente o controle aí, a doença, né, da doença, tem os coquetéis aí. A lepra também hoje tem cura, mas naquela época a lepra não tinha cura. E essas pessoas, elas estavam colocadas como as piores pessoas que existiam. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos entender que aquelas pessoas estavam num estado, literalmente, o corpo delas estava apodrecendo. Olha que situação. Elas não podiam chegar perto de ninguém. Os leprosos tinham que ficar longe. Tinha lugares específicos, como ainda tem, né? E Jesus estava ali passando naquele lugar. E eles não tinham onde pedir socorro. E a Bíblia nos diz que eles então começaram a clamar. Eles reconheceram que era Jesus, que era um mestre, que precisava de misericórdia na vida deles. E o que aconteceu, né? E nós sabemos que pelo texto havia pelo menos um samaritano. Um pelo menos tinha. Porque Jesus falou, esse que voltou era samaritano. E além de ser leproso, era samaritano. Eram inimigos praticamente mortais dos judeus. Eram meios irmãos, mas eram inimigos mortais. E olha o que a doença fez. A doença deles, que todos estavam com lepra, tinha que conviver junto. Com lepra nós vivemos juntos. Se tivessem curados, não iam viver junto. Judeus e samaritanos não se davam. Se tivessem curados, eu não quero nem ver sua cara. Mas como estavam com lepra, tinha que conviver junto com os leprosos. E além, o judeu com lepra e ainda tendo que viver, morar numa tenda, num lugar junto com o samaritano com lepra. Se nós não pensarmos no texto, o que está acontecendo, nós nunca vamos dar valor ao que Jesus fez aqui. Se nós não pensarmos seriamente no que Jesus fez na nossa vida, nós nunca vamos ter um coração grato. Essa é a verdade. As pessoas têm costume de sempre falar, né?
que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essa situação? Mas quando Jesus entra na vida delas, quando Jesus faz um milagre, quando Jesus age poderosamente, quantas pessoas voltam para agradecer a Jesus? Isso é sério, viu? É tão sério que está na Bíblia. É tão sério que está na Bíblia. Para nós sabermos que a gratidão não é uma coisa fácil. Ter um coração grato não é fácil. Eu tenho um irmão que na década de 60, eu acho que eu até contei alguma coisa aqui. Ele estava com uma cirurgia marcada, era um domingo, ele estava com uma cirurgia marcada para uma quarta-feira. Ele tinha um tumor. E quando meu pai saiu do culto, naquela noite, levou com ele até em casa um obreiro, um presbítero. E esse irmão levou um óleo. E chegou em casa, ungiu meu irmão, orou por ele, e meu irmão foi curado. Ele tinha um tumor. Ele estava com a cirurgia marcada para quarta-feira. E esse meu irmão nunca fez uma cirurgia. Está hoje com 62 anos. Pai, avô. Está com 62 anos. Nunca. Ele era criança, mas em toda a nossa vida, nosso crescimento, o meu pai sempre falou: olha, você foi curado. Deus curou de você, tirou um tumor de você, sem você fazer cirurgia. Eu nunca vi esse meu irmão agradecer a Deus. É sério esse assunto de gratidão, viu? Nem se converter, ele se converteu. Nem para a igreja ele vai. Nem de Deus ele quer saber. E tinha um tumor quando criança. Ele devia ter, final dos anos 60, devia ter 10 anos, perto de 10 anos. Então, a gratidão é fácil, eu falar, não, eu sou grato a Deus. Nós somos realmente gratos a Deus? Isso é um sentimento que tem que ser aprendido. A lei dizia, a lei de Moisés, a lei mosaica, por isso que Jesus falou assim, olha, vão lá e se apresente ao sacerdote. A lei dizia que se um leproso fosse curado, que era raro, é como você vê uma pessoa hoje curada de câncer. Quem conhece alguém que foi curado de câncer aqui? Conhece? Pessoa que foi curada de câncer? Que bênção, hein? Por meio de uma oração, como meu irmão, ou por meio da medicina, não tem problema. Eu conheço pessoa que foi curada de câncer. E esses dias, ela falou que estava completando 23 anos que ela tinha sido curada. É uma mulher de Deus. E ela pensou assim, olha, eu nem vou poder ter filho, porque eu tive câncer, tirei quase todo o estômago, e fiz tanto a quimioterapia e tal. É mãe de 3 filhos hoje. Então imagine você falar que, olha, eu venci um câncer. Naquela época, ela fala assim, eu não tenho mais lepra. Eu posso voltar para a sociedade. Eu posso viver com a minha família. Eu posso lá viver com meus filhos, com a minha esposa. Eu posso ter uma vida normal agora. Naquela época. E Jesus falou, vai lá e se apresente ao sacerdote. Era obrigado, quem fosse curado da lepra, teria que chegar perto do sacerdote, ele ia ser examinado por esse homem, e esse homem ia colocar ele tipo numa quarentena de alguns dias, de uma semana, e depois ia atestar, o sacerdote ia atestar se ele estava curado da lepra, se ele poderia voltar à sociedade. Mas foi Jesus que mandou. E quando Jesus mandou eles irem para lá, para o sacerdote, eles acreditaram no que Jesus falou. E nós acreditamos no que Jesus fala. Quem acredita no que Jesus fala?
Nós acreditamos no que Jesus fala. E quando Ele fala, acontece. A ordem de Jesus. Eles foram 10 homens. No meio do caminho, um percebeu que estava curado da lepra. Pensou sumir tudinho? Pensou você olhar para as suas mãos assim, ó, o dedo estava podre, esbranquiçado. Pensou de repente você olhar e você falar assim, não tem mais nada. Olha como é difícil voltar atrás. Olha como é difícil voltar atrás, parar no meio do caminho e falar assim, não, eu preciso voltar atrás. Eu preciso agradecer a Jesus. Eu preciso agradecer a Jesus porque eu tenho um bom emprego. Eu preciso agradecer a Jesus porque eu tenho uma bela família. Eu preciso agradecer a Jesus porque eu estou com saúde. Eu preciso agradecer a Jesus porque eu estou chegando a mais um final de ano. Eu preciso agradecer a Jesus. Por que você precisa agradecer a Jesus? Quantas coisas você precisa lembrar, voltar atrás? Eu contei aqui que eu lembro quando eu era garoto, 14 anos de idade. Os mais antigos como eu vai saber disso, né? Tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar. E quem tem currículo com 14 anos de idade? Me fala, quem tem currículo? Não tem nada, né? E eu lembro que eu aprendi, viu, irmãos? Uma das coisas que eu aprendi muito com meu pai foi agradecer a Deus. Todo dia na janta, isso não, praticamente não existe mais, né? Infelizmente. Todo dia na janta, tinha que agradecer a comida. Antes que aquele monte de filho colocasse a mão no prato, opa, vamos agradecer a Deus pela comida que nós temos aqui hoje. E eu aprendi muito com meu pai essa questão da Bíblia, de amar a Bíblia, a palavra de Deus, de orar, de agradecer. E eu lembro que nessa idade, 14 anos, eu saí para arrumar emprego, para procurar emprego. 14 anos, eu não consigo imaginar uma criança hoje de 14 anos sair na rua procurar emprego. Consegue imaginar isso ou não? E eu morava em... Cadê o Ricardo? Morava em São João Clima. Cadê o Ricardo? Morei 20 anos em São João Clima. E me falaram assim, ó, no Ipiranga, olha onde eu estou hoje, hein? No Ipiranga tem um monte na Vila Carioca, no Ipiranga tem um monte de fabriquinha, você pode arrumar emprego. E eu comecei, peguei um ônibus, desci lá perto do museu e vim andando a pé, olhando nas placas, com 14 anos. Mas quando eu saí de casa eu falei, Deus, eu quero arrumar um emprego. Deus, eu quero arrumar um emprego. 14 anos. Tem gente com 30 anos que não quer trabalhar hoje. E eu lembro que, cansado de andar, e vim andando depois ali pela Silva Bueno. Na época eu não sabia direito, né? Mas alguém falou comigo, sobe essa rua aqui, ó. Eu não lembro qual é aquela rua que sai na Bom Pastor. Todas elas saem na Bom Pastor, né? Aí eu subi uma rua, não sei se era ali no Coutinho, que eu quero subir. Quando eu cheguei na Bom Pastor, ali do outro lado da rua tinha uma placa. Precisa de ajudante. Eu falei, eu vou atravessar lá e vou lá ver. Para resumir, fiquei quase 4 anos nessa empresa. O menino ficou quase 4 anos naquela empresa. E Deus me abençoou tanto naquela empresa. Depois eu continuei orando e Deus me abriu outra porta. E eu entrei na General Motors e fiquei lá até me aposentar em 2020. E cada dia eu lembrava, volte lá atrás. Volte lá atrás no seu coração. E agradeça a Deus pelas portas que Ele te abriu. Volte lá atrás e agradeça a Deus. Como é difícil isso, queridos. Isso é difícil demais. A gratidão é um ato de reconhecimento por alguém que lhe prestou um benefício. Curar leprosos. Quando você falou assim para Jesus, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Quem falou isso já aqui?
Quem já declarou Jesus Salvador? Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Pense em quantos pecados Ele perdoou, Senhor. Pense em quantos pecados Ele te perdoou. Pensa. E até hoje Ele continua perdoando nossos pecados. E quantos pecados nós lembramos que Jesus perdoou? Quantas vezes nós voltamos atrás e falamos assim, mas o voltar atrás, querido, é em qualquer momento, viu? Eu geralmente faço isso no travesseiro. Porque a vida é tão corrida, né? Eu não falei que a vida é tão corrida? Geralmente eu faço isso no travesseiro. Quando eu deito no travesseiro, eu começo a lembrar, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez por mim. E quantas coisas para agradecer, né? Bom, vamos lá. A gratidão, um coração grato, a gratidão promove a alegria. Primeiro, a gratidão promove a alegria. Há uma pesquisa na Columbia University, nos Estados Unidos, que pesquisa junto com estudos, né? Que as pessoas gratas são mais felizes. E eu acredito nisso. Pessoas gratas são mais felizes. Pessoas gratas desenvolvem melhores relacionamentos. Não tenho dúvida disso. Pessoas gratas desenvolvem melhores relacionamentos. Olha o que fez aquele homem. Um deles, ao ver-se curado, ele nem chegou lá no sacerdote, presta atenção. Ele não foi lá no sacerdote e falou, e aí, sacerdote, vê aí, me examina aí. Olha minhas mãos, meus pés, vê se eu estou... Porque começa a aparecer mancha branca, os dedos começam a apodrecer, vê aí se tem algum... Ele não foi lá no sacerdote ter a certeza que ele estava curado, ter o atestado do sacerdote para voltar até Jesus. Ele entendeu que estava curado. Não precisou alguém dizer para ele assim, nossa, você foi curado. Você precisa voltar lá, agradecer quem fez isso por você. Ele não precisou de ninguém exortando ele. Ele voltou alegre. Olha o que a Bíblia diz, ele voltou louvando a Deus. A gratidão daquele homem era tanta que ele voltou alegre, feliz da vida. Ele foi curado. Ele reconhece isso. Ele poderia pensar, não, eu vou cuidar da minha vida, eu vou para minha casa, para minha família, eu não vou nem passar pelo sacerdote. Não tinha como, ele tinha que passar, né? Os 9 devem ter passado pelo sacerdote lá, né? Mas não passaram por Jesus. Não é triste isso? As pessoas pedem tanta coisa para Jesus, Jesus dá. Aí a pessoa vai lá e mostra para todo mundo, né? Olha que eu ganhei, olha o que eu tenho, olha o que eu conquistei, olha agora a minha vida como está boa. Quem fez isso por você? Nós devemos estar alegre, agradecendo a Deus, porque a gratidão promove alegria. Aleluia, promove mesmo. Essa semana, 2 netinhos meus se formaram. Pensou, 5 anos já se formaram, já fizeram até festa, formatura. 5 anos de idade. 2 se formaram essa semana. Que bênção, né? Na quarta foi da Rafaela e ontem foi do Natan. E eu lá sentado, gritando lá, né? Um teatro bem maior que esse aqui. E eu lá em cima gritando, Natan! Nem um louco lá. Natan! E ele não conseguia me ver, e com a mãozinha assim, ó. Natan! Natan, quando nasceu, houve um problema no parto do Natan. O Natan ficou 9 minutos sem respirar. O que você acha? Alguém consegue ficar 9 minutos sem respirar? E ontem o Natan estava
se formando no Kid 5. A gratidão, irmãos, ela promove a alegria. Eu sou grato a Deus. Eu não consigo imaginar minha vida hoje sem ver o Natan. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar que eu estaria vivendo hoje e meu neto ter morrido na hora do parto, porque cientificamente ele morreu, porque ele ficou 9 minutos sem respirar. Mas o Natan está vivo. E eu lembro até hoje que eu fui lá no quarto da minha nora, com fé, chorando, e eu falei para ela assim: Natan vai ser um homem de Deus. Natan vai ser um profeta. Ele não tem só o nome, ele não vai ser só registrado como Natan, ele vai ser um profeta. E a minha alegria ontem era, eu fui triste para a formatura, por causa de outros problemas, mas eu tinha que ir, tinha que estar lá porque era a formatura do Natan. Mas quando eu vi o Natan ali, quando eu vi o rostinho dele lá, aquilo me trouxe uma alegria tão grande, irmãos. Eu queria ficar gritando toda hora lá: Natan, Natan! E daqui a pouco o pessoal me jogava para baixo lá assim, né? Para de gritar, seu louco! Mas eles não entendiam, né? A minha alegria, a minha gratidão a Deus por Ele não ter permitido que o Natan fosse para a sepultura logo que nasceu. Natan está cheio de saúde, não tem problema nenhum. Deus não permitiu que não ficasse nenhuma sequela no Natan. E o Natan se formou ontem no Kid 5. Então imagine a minha alegria, a alegria da minha família, pela gratidão que nós temos a Deus, porque Ele não deixou que o Natan fosse para a sepultura com um dia de vida, ou nem um dia de vida. Mas a nossa mente é tão traiçoeira que às vezes as pessoas esquecem dessas grandiosidades que Deus faz. O ser humano esquece dessas coisas tremendas e poderosas que Deus faz e continua fazendo, e está fazendo alguma coisa por você agora, e talvez você nem saiba, e provavelmente está fazendo alguma coisa por um filho seu que não está aqui, pela sua esposa que não está aqui, pelo seu pai, pela sua mãe, por alguém. Ele está fazendo alguma coisa, e eu espero que quando você souber disso, do que Ele está fazendo, você seja grato a Ele, porque essa gratidão vai te trazer muita alegria. Segundo, a gratidão honra a Deus. Olha a indignação de Jesus. Olha a indignação de Jesus. Espera aí, não eram 10 leprosos que me pediram para ser curados? Cadê os 9? Cadê aquelas pessoas que eu curei? Não teve ninguém que veio glorificar a Deus? Ninguém veio agradecer? Queridos, se Deus pudesse, não, Deus pode. Se Ele fizesse isso, se Ele abrisse os nossos olhos, como se a gente fosse olhar para uma televisão, Ele faz assim: olha aqui tudo que eu fiz por você. Se Deus se colocasse dentro de uma TV gigante aqui, assim, ó, e falasse para você, assiste aqui um pouco de tudo que eu fiz por você. Nós íamos ficar envergonhados, porque nós íamos dizer: meu Deus, o Senhor fez tudo isso por mim, e eu não me lembro de mais quase nada. Quantos livramentos, quantas curas, quantas portas abertas, porque nós só lembramos das coisas ruins. Nós só carregamos os traumas, né? Se livra dos traumas. Nós só lembramos das coisas ruins que aconteceram. Se livra disso. Deus fez muito mais coisas boas na tua vida. Aleluia. Volte lá atrás e lembre do que Deus fez.
A gratidão honra a Deus. Aquele homem, a Bíblia diz que no versículo, deixa eu ver aqui, qual deles? Versículo 16, lançou-se aos seus pés. Olha o que a gratidão faz conosco. A gratidão torna o nosso coração humilde, querido. Pessoas gratas são alegres, mas também são humildes. Ele se lançou aos pés de Jesus, agradecendo pelo que ele havia feito. É por isso que eu comecei dizendo, esse mundo é tão corrido, e nós estamos tão preocupados em fazer coisas, em trabalhar, em produzir, em se aparecer, né? Eu fico abismado, né, na rede social, como as pessoas se autopromovem. Misericórdia. Misericórdia. Quanto tempo nós temos gastado para agradecer? Olha, já estamos quase acabando um ano. Quantas coisas você lembra que Deus fez por você? Quantas coisas? Eu tenho certeza que Deus fez muitas coisas por você. Eu nem imaginaria que eu estaria aqui na Hope no final do ano. Mas eu estou aqui. Grato a Deus por estar aqui. Eu nem imaginaria que eu estaria aqui, porque era pastor lá do outro lado da cidade. Eu estou aqui. Nem imaginaria que estaria aqui. Porque eram planos de Deus. Planos maravilhosos de Deus. Você se lembra, quando eu estava montando aqui, eu tenho o costume de escrever algumas coisas, né? Eu fiquei lembrando de Ana. Lá de 1 Samuel. A mulher era estéril, não podia ter filho. Uma tragédia, hein? Uma das pessoas que viviam uma tragédia, não era só o leproso, era uma mulher que não podia ter filho. Imagine, no tempo de Jesus, ou bem antes, uma mulher que não podia ter filho. Então lembrei de Ana, que não podia ter filho. E ela orou a Deus. E ela pediu um filho. E não tem problema nenhum pedir para Deus. Ela pediu um filho para Deus. Mas ela fez uma promessa também a Deus. E ela falou para Deus: olha, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele de volta para o Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus deu um filho para Ana. Antes dela receber, olha que coisa maravilhosa, antes dela receber o filho, ela já estava expressando gratidão a Deus. O filho que o Senhor me der, vai ser teu, vou te dar ele para sempre. E depois ela fez ainda um cântico, o cântico de Ana. Olha como a gratidão produz alegria. Olha como a gratidão honra a Deus. E sabe quem que se tornou Samuel? Samuel se tornou sacerdote, juiz, profeta. Olha o que Deus faz por nós, querido. Ela pediu um filho para Deus. Deus deu para ela um sacerdote, um juiz e um profeta, um dos maiores homens que pisou nessa terra. Porque uma mulher orou, pedindo a Deus um filho, mas ela não esqueceu da gratidão, e ela não esqueceu de honrar a Deus. Quando Samuel foi desmamado, começou a treinar Samuel, começou a colocar roupinha no Samuel, e chegou um tempo que ela levou Samuel lá para o templo e falou para o sacerdote ali: ó, forme ele um sacerdote aí, ó. Eu prometi para Deus que eu ia dar ele para Deus, está aqui meu filho aqui, ó. A gratidão, queridos, honra a Deus. E era justamente isso que Jesus estava falando. Jesus não queria fama. Jesus queria que Deus fosse glorificado, que Deus fosse honrado. Terceiro, a gratidão cumpre o propósito de Deus. Há um propósito de Deus para as nossas vidas. Deus quer que você seja feliz? O que você acha?
Deus quer que você seja feliz? Deus quer que você viva bem? Deus quer que você viva o melhor dessa terra? Tudo isso está na Bíblia, claro que Deus quer. Mas o que você vai fazer com tudo isso? Vai esnobar? Vai mostrar para todo mundo só o que você tem? O que você vai fazer com tudo que Deus faz por você? O que você vai fazer com todas as bênçãos que Deus te dá? O que nós fazemos com todas as bênçãos? O que Ana fez com a bênção que Deus deu para ela? Ela agradeceu a Deus. Enquanto Penina tinha um monte de filhos, 5 filhos se eu não me engano, e não há citação na Bíblia que Penina um dia agradeceu a Deus. Pelo contrário, né? Olha o que Ana fez. Um filho só, em toda a vida, e ela consagrou a Deus o filho dela. Ela honrou a Deus. E qual é o propósito de Deus? Esse é o propósito de Deus. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus. Que você tenha um coração grato. E por que não ter um coração grato, né? Às vezes eu fico pensando, e por que não ter um coração grato? Qual é o motivo que uma pessoa não teria um coração grato? Por que Deus precisa insistir conosco isso? Olha, tenha um coração grato. Deus não tem problema nenhum em nos abençoar, querido, em nos dar o que nós precisamos, ou até muitas vezes o que nós queremos. Deus não tem problema nenhum. O problema está em nós, como nós vamos lidar com aquilo que Deus nos dá. E às vezes nós não conseguimos nem cumprir o propósito de Deus. Qual que é? Que você dê graça em tudo. Você lembra de Jesus, a vida de Jesus aqui na terra? Antes da multiplicação dos pães, o que ele fez? Só tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. Alguém deu na mão de Jesus. O que ele fez aquilo lá? Ele agradeceu. Ele pegou aquilo lá, a Bíblia fala assim, ele deu graça. Ele agradeceu a Deus por aquele pouco. Ah, mas agradecer a Deus pelo meu carrinho velho? Pela casa que eu moro há 20 anos? Agradecer a Deus por essas coisas tão corriqueiras? Agradecer a Deus pelo meu salário, que é R$2.000, R$3.000? Agradecer a Deus por isso? E a Bíblia diz que Jesus pegou aquilo ali, apresentou a Deus, deu graça, agradeceu, né? Gratidão, e deu para os discípulos, eles foram dando, e alimentou 5.000 pessoas, porque Jesus agradeceu. E quando Lázaro estava morto, Jesus chegou lá perto do túmulo. Qual foi a oração dele? Antes de falar para tirarem a pedra, ou antes de mandar Lázaro sair da morte, do túmulo, a Bíblia diz que Jesus olhou para o céu e agradeceu a Deus. Pai, graças eu te dou por sempre me ouvir. Aí ele pôde falar, Lázaro, sai para fora. Deus ama um coração grato, querido. Deus ama pessoas gratas. Deus é apaixonado por essas pessoas. O cristão deve viver agradecido por todas as misericórdias que são aplicadas em nossas vidas. O cristão deve viver agradecidos por tudo que Deus tem feito. E sempre há algo para agradecer. Sempre há. Mesmo nos momentos mais difíceis, há o que agradecer a Deus. O que você tem a agradecer a Deus hoje? Tem alguma coisa para você agradecer a Deus? Quem tem alguma coisa para agradecer a Deus hoje? Nesse ano, tem um cunhado meu que na época da Covid, ele ficou, e olha que morreram 600.000 pessoas, mais que isso, né? Ele ficou internado, muito ruim. E eu lembro que minha irmã ligou em casa,
numa preocupação, num pânico, porque poderia ficar viúva e nova ainda. Você consegue imaginar isso, querido? E eu falei para elas: não, vamos orar. Vamos orar. A nossa solução é o Senhor. Tem médicos lá? Tem. Mas a nossa última instância é o Senhor. E glória a Deus, porque ele saiu daquela situação. Há pouco tempo atrás ele veio aqui cultuar ao Senhor conosco. Ele é cristão da igreja presbiteriana. Mas para você ver que sempre há motivo para agradecer a Deus, querido. Sempre há. Não esqueça disso. Nós queremos ministrar essa palavra hoje, porque nós estamos chegando ao final de mais um ano, e tem passado tão corrido, e as pessoas falam: nossa, já estamos em dezembro, já vai chegar o outro ano, e tanta coisa. Mas volte lá atrás, desde janeiro, veja o quanto Deus fez por você. Você é grato pelo que Ele fez por você? Nada, para encerrar, nada conta melhor a história da nossa fé em Jesus como a nossa gratidão. Guarde isso aí. Um dia que você pensar na sua fé: como que está a minha fé? Nada conta melhor a história da nossa fé em Jesus do que a nossa gratidão, do que Deus fez por nós. Porque há muitas pessoas que já foram curadas, libertas, restauradas, casamentos restaurados, filhos que Deus tirou das drogas, tantas coisas que Deus fez, e poucas pessoas voltaram para agradecer. Não foram 10 os que eu curei? Cadê os 9? Ainda bem que você está aqui nessa noite para agradecer a Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus? Eu queria que você lembrasse aí no seu coração aí. Nós podemos esperar 1 minuto, 2 minutos. Eu queria que você pensasse no seu coração: o que Deus fez por você esse ano? Eu só estou falando esse ano, só esse ano. Depois na sua casa você lembra o que Deus fez no ano passado, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos. E que isso trouxesse ao teu coração gratidão. E você pudesse levantar as suas mãos. Você pode levantar as suas mãos agora? Jesus fazia isso, para dar graças ao Pai. E ore nessa noite, ore agora, aí no seu íntimo. Agradeça a Deus. Você sabe o que Deus fez por você. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe o que Deus fez pelo seu casamento. Você sabe o que Deus fez quando você pediu aquela porta aberta. Você sabe o que Deus fez pela tua família, pelo teu ministério. Você sabe o que Deus fez. Ó Senhor, nós estamos aqui nessa noite somente para te agradecer. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por eu ter saúde. Obrigado, Deus, pelo meu casamento, pelos meus filhos. Obrigado pela vida do Natan, Senhor. Obrigado pelos meus outros netos. Obrigado pela minha família. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu para mim. Obrigado pelo ministério pastoral. Obrigado, Senhor, por estar me conduzindo, por ter me livrado tantas vezes. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela roupa, Senhor. Obrigado por esse lugar que nós podemos nos reunir. Obrigado por
meus irmãos que estão aqui nessa noite, obrigado pelos músicos, obrigado pelos pastores, obrigado pelos voluntários, obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm se dedicado a esta obra maravilhosa. Obrigado, Senhor, por nos perdoar de tantos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado por reservar um lugar no céu para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar a oportunidade de te servir. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.